Na edição de hoje, Dr. Evandro Santos comenta o caso do vereador que matou um prefeito aqui em cidade da região. E ainda, brasileiros na rota do tráfico nacional e internacional. E quando os estrangeiros também são flagrados nesse mercado. Vamos falar sobre as penalidades que estão sujeitas para quem comete crime de tráfico de drogas. Agora, no Jornal Super News. Olá, bem-vindo ao Jornal Super News dessa terça-feira, 16 de julho. Quem acompanhou a nossa edição de ontem viu que um prefeito aqui da região, da cidade de Naque, foi morto por um vereador no último sábado, dia 13 de julho. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto novamente na questão do direito com o Dr. Evandro Santos. Doutor, bem-vindo aqui ao Jornal Super News. A alegação do vereador Marcos Lima foi que, após ser golpeado por golpes de taca, que é utilizado no traquejo animal, pelo prefeito, ele agiu em legítima defesa, visto que havia um desentendimento entre os dois, ali naquele momento. E no calor do momento, ele não pensou, e acabou alertando o prefeito que poderia atirar contra ele, assim o fez, dando 6 disparos de arma de fogo. Como que configura a legítima defesa nesse caso? O artigo 25 do Código Penal traz os requisitos da legítima defesa. Quais são? Considera-se legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente de direito seu ou alheio. Então, para que estejamos diante da legítima defesa, temos que ter presente todos esses requisitos. Agora, o fato de haver já um desentendimento político entre eles anteriormente, pode agravar essa questão? Como que a justiça vê esse caso? Na verdade, o desentendimento anterior não é pré-requisito para a legítima defesa. Pode colaborar para justificar essa legítima defesa, mas não necessariamente. Precisamos, conforme dissemos, dos requisitos do artigo 25, e aí o uso moderado dos meios necessários para repelir esta injusta agressão que deve ser atual ou iminente. No caso, o Marcos Lima, vereador, foi liberado pela polícia. E o que mais pode se esperar de desdobramentos desse caso? Acreditamos que ele tenha sido, primeiro, autuado em flagrante, porque nós temos várias modalidades de prisão em flagrante, Então, quando o autor pratica o crime, ou quando ele acaba de praticar, ou quando ele é perseguido logo após por alguém que saiba ser ele autor da infração, ou quando ele é encontrado logo depois com armas, objetos e instrumentos que fazem presumir ser ele o autor da infração. Então, o delegado de polícia entendeu que ele estava em estado de flagrância e o autuou. Posteriormente, ele foi liberado. Acreditamos que o juiz ou entendeu que ele não estava mais em estado de flagrância e aí relaxou a prisão, ou também ele pode ter sido liberado em virtude agora da liberdade provisória, sem a fiança, por se tratar de crime inafiançável. Nesse caso também ele não resistiu à prisão quando foi abordado pelos policiais e entregou a arma do crime, É um caso assim que gera uma certa comoção, porque poderia ter sido evitado, Pelo calor do momento acabou. Na verdade, o que nós observamos, desde a sua prisão, quando ele foi preso pela Polícia Militar aqui em Governador Valadares, ele já fez questão de tirar a camisa para mostrar as marcas que ele tinha sofrido da agressão e alegou a todo momento a legítima defesa, que num primeiro momento ele foi agredido e posteriormente ele acabou por agredir também o prefeito com a finalidade de estancar esta injusta agressão. Obrigado, doutor. No próximo bloco, o senhor volta aqui com a gente, nós vamos falar sobre os brasileiros que estão na rota do tráfico de drogas. Olha, o brasileiro tem usado a sua criatividade para o mal, realizando tráfico até internacional. Nós voltamos em instantes com o Jornal Super News.
volta com o Jornal Super News. O tráfico de drogas é um mercado lucrativo para muitos, mas a polícia tem chegado a alguns casos até mesmo muito estranhos. O doutor Evandro está aqui comigo. O mais recente caso é de que um comerciante que estava revendendo produtos em seu comércio em São Paulo, e numa embalagem de sabão em pó estava cheia de cocaína, né? E aí uma pessoa que adquiriu o produto acabou descobrindo a droga e chamando a polícia. Nós temos casos assim cada vez mais criativos, inusitados nessa questão, né, doutor? Infelizmente, né, conforme você disse, a questão de um comércio lucrativo, mas criminoso, né? Nós temos no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 o tráfico ilícito de substância entorpecente. Então, todo aquele que estiver comercializando, que foi o exemplo dado por você, ele vai responder pelo crime previsto no artigo 33 da citada lei. A pessoa tenta disfarçar ao máximo, né, a questão do tráfico, por exemplo, nesse caso, né, usado embalagens de sabão. Sabe-se que isso vazou, né, não pode ter sido proposital, porque descobriu toda-se uma rede ali. Temos casos também em que a pessoa, principalmente nos aeroportos, né, que elas tentam embarcar com a droga na bagagem, tentando disfarçar aquela droga, seja de quaisquer forma. Na verdade, as pessoas utilizam, né, de vários meios para fazer chegar essa substância entorpecente ao usuário. Então, usa-se muitas das vezes de, abre aspas, mulas, né? São pessoas que levam essas drogas, muitas vezes sem ter conhecimento que estão transportando, mas muitas pessoas sabem que realmente estão transportando a substância entorpecente. E em ambos os casos, sabendo ou não, a pessoa irá responder pelo tráfico de drogas. Um caso recente que foi de um avião, né, que foi apreendido com droga escondida também, né? Isso aconteceu em Roraima. Nós tomamos conhecimento, né, deste fato ocorrido neste mês, quando um piloto ele foi pego no estado de Roraima, né, próximo à capital Boa Vista, transportando cerca de 450 quilos de cocaína em uma aeronave. Então não sabemos ainda ao certo se esse tráfico foi internacional, se essa droga estava vindo da Venezuela para o Brasil, ou se foi adquirida aqui no Brasil mesmo, tráfico interno ou tráfico internacional. Mas em ambos os casos, também tipificado no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que traz várias condutas, né, nesse tipo penal. Inclusive o piloto desse avião era valadarense, né, e não resistiu à prisão também, se entregou no primeiro momento ali, né? Certo, ele foi preso e autuado em flagrante e está preso, né, lá em Roraima, mais precisamente na capital, em Boa Vista. No próximo bloco nós vamos falar então das penalidades que estão sujeitas às pessoas que praticam o tráfico de drogas internacional, sejam brasileiros ou estrangeiros. Nós voltamos em instantes. De volta com o Jornal Super News, agora falando com o Dr. Evandro sobre as penalidades que estão sujeitas às pessoas que cometem tráfico internacional de drogas, né? Aqui no Brasil, muitas vezes as pessoas estão traficando a droga, são pegas, mas acabam se livrando de algumas penalidades, né? No exterior, a conversa já é um pouco diferente. O já citado artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, esse artigo traz 18 condutas, 18 verbos, dentre outros, importar, exportar, produzir, fabricar a substância entorpecente. E a pena aqui no Brasil é de reclusão de 5 a 15 anos, mais uma pena pecuniária. Muito bem. O fato ocorrido aqui no Brasil, independentemente de o autor ser brasileiro ou não, ele vai responder com base nas leis do Brasil. Diferentemente quando um brasileiro vai para um outro país e lá é pego fazendo ou praticando, né, o crime de tráfico. Aí, neste caso, ele vai responder
com base nas leis daquele país, que pode chegar inclusive à pena de morte, como aconteceu em 2015, quando um brasileiro foi executado a pena de morte lá na Indonésia. Esse caso chamou muita atenção, né, do brasileiro, porque a Indonésia tem uma legislação muito severa com a questão do tráfico, né, de drogas. E também a comercialização e uso, né, lá não é nem permitido. Mais recente tivemos o brasileiro, da Força Aérea Brasileira, que foi flagrado, né, com a substância em uma aeronave do governo federal. Isso aconteceu na Espanha. Alguns casos também são investigados pela Polícia Internacional, né, quando cai na rota internacional. Então, como que fica a penalidade aí para esses casos? Conforme dissemos, né, cada país detém a sua soberania. Então, o crime ocorreu aqui no Brasil, em princípio, as leis brasileiras serão aplicadas a este autor deste crime. Diferentemente, o crime ocorreu no exterior, em princípio, as leis daquele país é que vai determinar a pena para aquele autor. Então, se naquele país a pena é a pena capital, a pena de morte, ele será executado. Aqui no Brasil, conforme dissemos, o tráfico de drogas, seja ele internacional ou interno, é a pena de reclusão de 5 a 15 anos. Isso acontece também o contrário, né? É bom ficar explícito a questão da penalidade, da pena aqui no Brasil, porque muitas pessoas confundem a imagem do Brasil no exterior, né? Acreditam que tudo é permitido, e não é bem assim. Então tivemos um caso recente agora no Nordeste, uma filipina foi presa, também transportando 7 quilos de cocaína, que eu acredito que seja uma droga muito visada internacionalmente, né? E agora ela estará sujeita à nossa legislação, é isso? Correto. Ela vai responder, muito embora seja estrangeira, mas praticou o crime aqui no Brasil, vai responder com base nas leis brasileiras. Pena de reclusão de 5 a 15 anos, mais a pena pecuniária. Isso, o uso de drogas não configura crime, né? Mas se a pessoa estiver ligada ao tráfico... Na verdade, essa discussão é uma discussão doutrinária, acadêmica, bem antiga, né? Desde quando a Lei 11.343 de 2006 entrou em vigor. O entendimento hoje majoritário é de que o uso de substância entorpecente, o uso da droga, é crime sim, previsto no artigo 28 da citada Lei 11.343 de 2006. Na verdade, o legislador despenalizou o uso de substância entorpecente. Não temos mais a pena privativa de liberdade, somente a pena de multa ou uma pena restritiva de direito, mas continua sim sendo crime. Melhor é evitar ir para esse caminho, né, doutor? Com certeza. Doutor, algo mais a acrescentar nesse assunto? Com relação ao tráfico de drogas, nós sabemos que, conforme foi dito aí no início, né, num primeiro momento as pessoas acreditam que será um trabalho bem remunerado, ganha-se mais do que um salário mínimo, mas na verdade as consequências são piores, né? Sem sombra de dúvida, aquele que for pego praticando o uso o tráfico ilícito de substância entorpecente, ele vai ser preso, será condenado e terá aí muitas restrições, dentre outras, à sua liberdade. Obrigado, doutor Evandro. Até a nossa próxima conversa. Ok, muito obrigado pelo convite. Essa edição do Jornal Super News fica por aqui. Até amanhã.